Olá, turma do oitavo ano. É o seguinte, pessoal, essa videoaula, ela é uma videoaula sobre discurso, ok? Na verdade, nós vamos falar sobre 4 princípios básicos na organização de um discurso. Você que já se inscreveu no canal, muito obrigado. Deixe o seu joinha aí, o seu like, beleza? Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, hein, pessoal? Ou compartilha, comenta. Eu espero que isso esteja ajudando bastante a vida dos meus alunos e espero que isso possa ajudar também até mesmo outros alunos, né, de outras instituições. Bem, hoje nós vamos falar sobre o assunto que está na página de número 113 do nosso livro didático de língua portuguesa. E esse assunto é sobre a organização de um discurso. Mas, para atualizar vocês nesse terceiro bimestre, eu quero lembrá-los que nós começamos o capítulo de número 5 na página de número 106. Então, da página 106 até a página 113, eu espero que vocês estejam todos atualizados em atividades, né? Já tenha feito aí no caderno, tirado uma foto, me mandado no WhatsApp. Caso você não fez ainda isso, eu espero que você faça, para que você possa conseguir aí uma pontuação ao final desse bimestre, beleza? Mas vamos lá. Assunto de hoje, qual é o assunto de hoje? Discurso, organização de um discurso. Bem, pessoal, fazer um discurso não é tão difícil, né? Eu vou falar sobre um assunto, geralmente um assunto polêmico, ou um assunto que eu gosto bastante, e aí eu vou falar desse assunto, né? As pessoas vão me ouvir, vão ouvir os meus argumentos, o meu ponto de vista, as minhas críticas, e isso é muito interessante, isso é muito legal. Imagina só, numa formatura, você ser o orador, aquele que vai fazer um discurso para que todos possam ouvir. Isso é super, mega, hiper, blaster demais. Fazer um discurso é uma coisa muito boa. Mas para isso, nós temos que nos organizar. E tem que ter algumas coisas que são estratégias, que são princípios, que são muito importantes. Que princípios são esses? Primeiro, você precisa entender a situação de comunicação. Pessoal, toda vez que eu for fazer um discurso, vai ter o emissor, receptor ou receptores e a mensagem que vai ser enviada, ok? Essa é uma situação de comunicação básica. E eu preciso entender o seguinte, eu preciso conhecer o público, né? As pessoas que vão me ouvir. Porque geralmente eu não vou falar com um público desconhecido, não. Eu vou ter sempre uma noção do público que eu vou falar. Então, ainda que seja uma palestra, mas eu vou ter uma noção. É um público de estudantes? São homens? São mulheres? Estão mesclados? Esses estudantes são do ensino médio? São do ensino fundamental 2? Então, eu preciso conhecer de preferência o público que vai me ouvir, os receptores daqueles discursos, os ouvintes, ok? Então, essa é a primeira situação de comunicação que você precisa observar. Quem é o meu público? Eu conheço ele. Se eu conhecer, eu posso usar argumentos que eu sei que vão ser mais compreensíveis para ele, que eu sei que vão ser argumentos aos quais vão ter maiores valores, né, para aquele meu público. Então, conheça o seu público. É a primeira dica e estratégia de organização de discurso, né? É entender a situação de comunicação. Segunda coisa, pessoal, você precisa entender que não dá para a gente chegar e falar de um assunto sem entender nada dele, sem conhecer ele, sem ter um conhecimento prévio, sem ter uma reflexão do assunto. Então, segunda dica, anota aí, a primeira é a situação de comunicação, entender a situação de comunicação, conhecer o seu público de preferência, né? A segunda coisa, pelo amor de Deus, tenha um conhecimento prévio daquilo que você vai falar, no mínimo, né? É bom ter um ótimo conhecimento, embasamento, né? Você ter todas as suas bases para poder falar, mas se não tiver todas as bases, tenha um conhecimento prévio, estude antes, se prepare antes para falar daquilo. Não chega e vai fazer um discurso assim do nada, de repente, sem se preparar, ok? Um discurso precisa ser preparado, você precisa entender sobre o que você está falando, beleza? Terceira coisa que é muito importante quando você vai preparar um discurso. Pessoal, tem uma tomada de notas. Então você precisa ter uma tomada de notas certinho. Faz anotações. Você não vai ficar preso àquelas anotações, não, porque na hora do discurso não é para ficar lendo. Imagina aqui, minha aula lendo. Blá, 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 blá. Não, vou pegar o livro, gente. Pega o livro aqui e vou começar a ler. Olha, é muito importante na situação de um discurso, isso, aquilo, blá, blá, blá. Não, nada disso. Pelo amor de Deus, você não pode ficar lendo na hora do seu discurso. Mas você precisa ter uma tomada de notas, você precisa ter ali tudo certinho para você não se perder. Caso você precise, você dá uma olhadinha rapidinho e aí você volta. Então, é importante ter uma tomada de notas, ok? Isso também é um princípio na organização de um discurso. E uma coisa que não pode faltar, na organização de um discurso,
você precisa ter um ponto de vista pessoal. Pelo amor de Deus, não vai chegar, fazer um discurso e não ter um ponto de vista e ficar em dúvida daquilo que você está falando. Geralmente um discurso não é sobre um assunto polêmico, e esse assunto polêmico tem um sim e tem um não. E você precisa chegar lá sabendo o seu ponto de vista. Isso não quer dizer que sempre você tem que apresentar um sim ou um não. Às vezes, por exemplo, um educador, ele tem que formar um cidadão crítico. Então, nem sempre ele vai falar qual é o sim, o ponto de vista dele. Ele vai ter que mostrar os dois lados, mas ele precisa dominar esse discurso, dominar os dois lados. Então, o que eu quero te dizer é, tenha um ponto de vista pessoal formado. Não chega para fazer um discurso sem ponto de vista pessoal formado. Né? Falando, a pessoa fala que sim, daqui a pouco você fala que não, daqui a pouco você fala que tanto faz, mais ou menos, tudo bem. Não. Você tem que ter um ponto de vista formado sobre o assunto que você vai discursar. Ok, deu para entender? Se não deu para entender, eu já disse, eu estou aberto para perguntas lá via WhatsApp para os meus alunos, ok? Então vamos lá, a atividade, qual vai ser a atividade? Primeiro você vai responder a atividade da página 113, e na página 113 ela vai pedir para você olhar aí nas capas de revista, nos noticiários, qual as últimas notícias que estão na atualidade, e aí você vai escolher uma dessas notícias e vai preparar um discurso sobre isso. E aí eu queria que você preparasse um discurso com esses quatro princípios, esses 4 valores aí, essa organização. Qual organização, professor? Bem, a primeira, que você entenda a situação de comunicação. Então, você vai preparar um discurso e quem vai avaliar o seu discurso sou eu. Então, um discurso para o professor de português. Beleza? Isso já é muito importante. Segunda coisa no seu discurso, você precisa ter uma tomada de notas. Eu quero que você faça aí como se fosse um rascunho do seu discurso, dos pontos importantes que não podem faltar no seu discurso. Terceira coisa que é bem importante, eu preciso que você tenha o seu ponto de vista, tá bom? Sobre o assunto. Então, quando você escolheu o seu tema aí da atualidade, que está na capa de revista ou no noticiário, você pesquisou na internet, escolha o tema é livre, tá bom? Do discurso, mas ele precisa ser atual. Essa é a regra, tem que ser atual. Escolha, prepare o seu discurso. A única coisa que eu não vou cobrar nesses princípios que eu acabei de ensinar para vocês é o conhecimento prévio, porque como não é um discurso oral, ele é escrito, né? Então, nesse caso, você não precisa me apresentar os seus conhecimentos prévios, porque eu já vou ver no seu discurso qual é o seu conhecimento daquele tema. Ok? Deu para entender tudo? Tem mais alguma dúvida? Se tiver, só mandar via WhatsApp que eu estarei disponível para vocês. Obrigado, pessoal. Bons estudos. E não esqueçam, preciso desse discurso para a semana que vem. O vídeo ele está sendo lançado hoje, na quinta-feira. Então, quinta-feira que vem, vocês têm até quinta-feira que vem para fazer esse discurso e me enviar. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.